Até este domingo, dia 5 de fevereiro, Bauru recebe a 10ª edição do Festimbal, que é o Festival de Teatro Independente de Bauru. Este evento acontece com a programação totalmente de graça em vários espaços artísticos do município e com uma programação artística bem variada também. Bom, para conversar conosco sobre os detalhes no que está sendo e no que foi preparado para este festival, a gente recebe aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, Thalita Neves, que é a diretora artística do Festimbal, mais uma vez aqui conosco, gentilmente aceitou o convite para conversar sobre a programação deste evento. Thalita, seja bem-vinda. Olá, obrigada. Thalita, para a gente começar, o que você destacaria na programação deste evento, que neste ano chega à sua 10ª edição? A gente está muito feliz, né, chegando na 10ª edição, e acho que a principal novidade desse ano são os laboratórios criativos. Eles são uma proposta nova, a gente ainda não tinha realizado, e tratam-se de 2 laboratórios, um de oficina e um que a gente está trabalhando com artistas residentes que estão criando um trabalho que vai ser apresentado no último dia do festival. Acho que essa é a grande novidade, além, é claro, da mostra de cenas curtas, que é o nosso carro-chefe aí. Uhum. Esses laboratórios, eles são voltados para que tipo de público? O laboratório oficina, ele é aberto para a participação de pessoas interessadas a partir de 16 anos, e o Lab Residência, a gente fez uma seleção, um convite para 6 artistas da cidade, são artistas do teatro, do circo ou da dança, e eles estão em processo ao longo desses 5 dias de festival. Uhum. Agora, falando especificamente sobre a mostra de cenas curtas, né, que é a principal ação na programação deste ano do Festival de Teatro, o que é que está previsto? Como é que vocês organizaram este ponto do evento? Então, a mostra esse ano está bem diversificada. A gente tem 8 cenas de teatro, 4 de circo e 4 de dança. Essas cenas foram, né, a gente sempre prioriza os artistas da cidade, mas essa edição a gente também está recebendo artistas de outros locais. Então, a gente vai receber gente de Londrina, de Lins, de Ibitinga. E aí também a gente acha muito importante ter esse intercâmbio, né? Valorizar o artista da cidade, mas também ter esse espaço de encontro e intercâmbio entre artistas da região e mesmo de outro estado, né? Então, é uma programação que vai ser bem diversificada. A gente tem desde artistas que já têm uma trajetória trilhada e consagrada, até pessoas que vão participar pela primeira vez de um festival, assim. Então, dá para esperar que vai ser uma mostra bem plural, com várias versões, né, de linguagens, de identidades, vai ser bem interessante. Uhum. Qual que é o critério que vocês utilizam para a definição desses colegas, né, desses artistas que vão participar com vocês durante o festival? Tanto a escolha dos artistas que são aqui de Bauru, da região, como esses que são de fora. Como é que vocês garimpam essas pessoas? A gente tenta realmente olhar para uma pluralidade, né, da gente ter, de fato, artistas que tenham linguagens diferentes, que tenham trajetórias diferentes, porque como a mostra, né, permite que em um encontro a gente consiga apresentar de 6 a 8 trabalhos, a gente acha muito importante ter esse movimento da diversidade, assim, né? Então, de temáticas, de estéticas, né, de linguagens. Então, a curadoria tenta ser bem criteriosa nesse sentido, para abarcar essas diferenças, né, entendendo que a mostra também é uma ferramenta de formação de público, então a gente oportunizar, né, que o público acesse diferentes linguagens em uma única noite é muito importante e muito poderoso nesse processo do público, né, conhecer outros caminhos, né, outras linguagens aí do teatro, do circo e da dança. E acho que é legal também frisar que tanto a equipe de produção quanto a mostra de cenas curtas passou por um edital de chamamento e a gente tentou olhar muito para essa diversidade mesmo, para a gente ter uma pluralidade de olhares, de percepções, né, de movimentos aí individuais e coletivos. Uhum.
Além dessa diversidade de linguagens, como você comentou, né, o festival, neste ano, ele tem vários pontos de exibição, de apresentação, né, da sua programação. A gente, há alguns anos, vem ouvindo muito, né, nós que conversamos frequentemente com artistas aqui na TV e na Rádio Câmara, a gente tem ouvido muito sobre a necessidade de descentralização cultural, né, e a importância de você levar a cultura a espaços diferenciados, né, ampliando cada vez mais a capacidade das pessoas de terem acesso à cultura e à arte. Essa é uma intenção, esse é o movimento de vocês também? Sim, a gente sabe que ainda é um pequeno recorte, né? A gente ainda não dá conta de efetivamente descentralizar e levar para pontos que a gente sabe que poderiam, inclusive, gerar encontros muito poderosos para o festival, mas a gente, nos últimos anos, tem trazido muito essa perspectiva da itinerância, né? De levar a programação para diferentes locais, é, porque a gente reconhece a potência tanto para o artista quanto para o público, né? Porque aí a gente tem esse olhar sobre descobrir outros espaços, outros territórios que a gente tem na cidade. Então, as últimas edições do festival passaram e continuam passando por essa ideia de como é que a gente leva, seja uma ação artística, seja uma ação formativa, para lugares diferentes, né? Então, esse ano, por exemplo, a gente vai para o Jardim Ferraz, para Terra Branca, no centro, né? Então, a gente sabe que ainda é um pequeno recorte, mas a gente reconhece que é muito importante, inclusive para o público conhecer esses lugares plurais que a gente tem na cidade, né? Uhum. Thalita, o evento chega à sua 10ª edição, como nós comentamos no começo do programa. Qual é o diagnóstico que vocês fazem desses 10 anos de Festival de Teatro Independente em Bauru? Lembrando que a gente teve no meio, né, recentemente, uma pandemia que acabou paralisando um pouco, aliás, um pouco não, muito, afetando muito as atividades artísticas. Qual é o diagnóstico que vocês fazem desses 10 anos de apresentação? O perfil do público mudou? Sim, é muito especial, inclusive, né, olhar a trajetória, porque o festival começa em 2011, né, e a gente vai fazer a 10ª edição em 2023, então a gente tem, de fato, né, esse hiato entre algumas edições, por conta da pandemia, por conta de um processo do cancelamento de projetos do Programa de Estímulo à Cultura, então a gente passou por essas questões, mas eu sinto que esses últimos anos, especialmente essa retomada pós-pandemia, as pessoas estão com um desejo muito grande, assim, de estar junto, de estar conhecendo, de estar descobrindo, né, essas potencialidades da arte, né? Então, o festival foi crescendo, foi ocupando outros espaços físicos, espaços de linguagens, né? Inicialmente o festival contemplava apenas o teatro, e aí aos poucos ele foi também entendendo que seria muito importante agregar o circo, agregar a dança, a música, né? Então hoje eu até acho que o festival é um festival que tem uma tendência a se tornar cada vez mais um festival de artes, até mais do que um festival somente de teatro, e acho que a possibilidade de fazer a itinerância das ações também possibilitou que a gente acessasse outros públicos, né? Porque aí tem essa coisa, às vezes, você levar para um espaço que, de repente, uma pessoa não conhece. Então, a gente trabalha muito com o pensamento da composição das redes, das parcerias, e, e é muito legal, porque o festival começa em 2011 praticamente na Casa de Cultura Celina Neves, e ao longo da sua trajetória ele vai expandindo e somando também outros territórios na construção de cada edição. Uhum. Você comentou sobre o programa de estímulo à cultura, né, da Secretaria de Cultura. A gente teve esses programas de financiamento culturais muito criticados, muito atacados nos últimos anos aqui no Brasil. Qual que é a importância desse investimento público para as companhias de teatro, né, para esses grupos organizados culturais? Fundamental, né? Acho que é fundamental. A gente tem em Bauru, né, o Programa de Estímulo à Cultura, que é a nossa grande garantia, né?
A 10ª edição do festival está sendo viabilizada com o edital do município, é um edital de apoio à realização de festivais, é um edital que foi lançado em 2022, então a gente está utilizando ele, e é muito importante, tanto para a gente poder conversar com artistas e públicos sobre a importância, né, do poder público, das políticas culturais no investimento e na construção das linguagens, das trajetórias. Então, claro que às vezes o valor nem é tanto, mas ele já permite que a gente consiga ampliar o alcance das nossas ações, né? Inclusive trazer essa discussão sobre ser artista é uma profissão, então as pessoas precisam também, né, ser remuneradas, elas precisam desse espaço de fomento, né, de incentivo. Então é muito importante, durante o festival a gente fala muito sobre a importância das políticas culturais, das políticas públicas, porque elas, de fato, ajudam a fomentar e, inclusive, incentivam, né, e contribuem com a economia criativa e local, né? Quando a gente produz uma peça, um festival, inevitavelmente você vai contribuir com outros segmentos, né, da nossa cidade, hotel, restaurante, bar, né, uma série de outros lugares que acabam também compondo. Então, as políticas públicas são essenciais, né, como fomento, como incentivo, e que a gente possa cada vez mais acessar para tornar isso, acho que inclusive esse olhar sobre isso ser uma profissão, né? E uma profissão que a gente lida com muito respeito, com muita ética e nesse sentido. Uhum. Reforçando também que cultura é educação, né, Thalita? Exatamente, exatamente. Só para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, como é que você analisa, como é que você avalia a cena cultural de Bauru nesse momento, né? Pensando nesse ato, nessa janela que a gente teve da pandemia, como você comentou, como é que está essa movimentação artística na cidade, agora que a gente está tendo um pouco de respiro, né? Depois desses momentos mais críticos da pandemia, e as pessoas que têm vontade de se envolverem com a arte, com o teatro em especial, como é que está a formação artística, cultural aqui em Bauru? Então, eu acho que a gente, nesse movimento, que eu ainda acho que é um movimento de retomada, por mais que a gente hoje esteja, né, um pouco mais tranquilo, eu até estava me lembrando que a edição passada a gente ainda estava com máscara, ainda entendendo como se daria, né, essa retomada do convívio. Então, eu acho que a gente está tendo um movimento muito plural e importante da cena independente, não só do teatro, mas da cena independente artística. A gente tem movimentos coletivos, espaços, né, fazendo uma série de ações, de atividades, tentando fazer isso em paralelo e em parceria com o poder público, mas também fazendo essas ações independente disso, né? Então, acho que a gente está num momento muito importante também da gente se conhecer e se reconhecer, né? A gente tem tido um movimento de juntar mais, né? Entender de que forma as nossas linguagens podem também contribuir, somar na construção, né, de novos públicos. Então, sinto que a gente está passando por esse processo muito especial e muito poderoso. Olhando, né, para o cenário da formação teatral, a gente também está passando por um processo de outras coisas chegando, né? A gente tem, por exemplo, agora um técnico em teatro pelo Senac, que conseguiu oportunizar, né, que todo mundo pudesse fazer 100% gratuito, com bolsa, né? Então, acho que a gente está passando por um processo, tanto nessa perspectiva da pessoa ir estudar mesmo, fazer um curso, uma graduação, quanto esse processo formativo de poder acessar essas artes indo num evento, né? Acompanhando, seguindo nas redes sociais. Então, eu sinto que a gente está num momento aí que vai começar a gerar bons frutos e novas parcerias, inclusive entre linguagens e artistas de diferentes áreas, assim, e acho que isso é riquíssimo para todo mundo. Um momento de diálogo, então. É, sim.
Thalita Neves, nossa convidada hoje aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual, pela TV e Rádio Câmara Bauru. Ela é diretora artística do Festimbal, que está na sua 10ª edição, Festival de Teatro Independente de Bauru, que acontece até este domingo, dia 5 de fevereiro, na cidade. Thalita, mais uma vez, obrigada pela participação. Boa sorte com o festival. Muito obrigada, e deixar o convite para quem quiser estar com a gente, tem uma programação aí extensa, todo mundo convidado. Obrigada. Reforçando que é tudo de graça, atividades todas de graça para a população. Tudo grátis, exatamente. Tá joia. Eu aproveito para agradecer você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara, e lembro que este conteúdo fica disponível na íntegra para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima!